Olá, caríssimo prof, tudo bem com você? Desejo que você esteja bem. Professora Iris, prof de Educação Física, mais uma vez aqui com vocês. Professora Elisângela, estamos agora na aula 4 de orientação didática, hoje falando sobre estilo de vida, hábitos positivos e negativos. Tenho certeza que você, professor, vai gostar muito dessa aula. É uma aula que é continuidade da aula de estilo de vida e tecnologia, mas é uma aula também que a gente aprofunda um pouco mais na proposta aí com o estudante da mediação. Seja muito bem-vindo, espero que você esteja aí com muita empolgação, que nem a gente, com muita alegria, e nessa parceria aqui comigo é a professora Iris. Somos muito gratas por você estar aí do outro lado fazendo essa ponte do conhecimento. E contamos sempre com você. Lembra de mandar aí as imagens, os vídeos, né? Toda essa construção dos alunos para a gente vai ficar mais feliz ainda. Já estamos aqui ansiosos, mas a ansiedade boa. Exato. Muito boa. Eu costumo dizer que a nossa glicose, né? É o professor dando retorno para a gente das atividades, apontando, contribuindo o que deu certo, o que não deu, para que a gente possa estar sempre melhorando. Mas vamos para a nossa orientação didática? Bora lá, prof, bora lá. Então, dá uma olhada aí no nosso slide. Então, você já conhece a estrutura da nossa aula, né? Nós trabalhamos aqui com essa aula 4, que é a aula de estilo de vida e hábitos negativos e positivos. E aí, nós trabalhamos sempre, aliás, com um bloco de aulas. O que é o 4.1, prof? 4.1, estamos falando aí da aula conteúdo, que é ministrada em estúdio por mim e pela professora Iris. Muito bem. E aí bem. nós temos também a parte de atividade de sala, que é a 4.2. 4.2. E a última parte é qual, professora? É a 4.3, é o momento da prática, é o momento esperado, hein, prof? Exato, e o professor deve estar procurando a professora Iris, ela está aqui, ó, só na voz. Eu estou no slide. Mas vamos lá, vamos continuar então. E para isso, caríssimo prof, né, para essa nossa aula aí, a gente tem um tempo, né, um tempo aí de 35 minutos para a gente poder trabalhar tudo isso, né? A gente traz aqui, eu vou entrar aqui no slide aqui com a professora Elisângela, agora vocês vão me ver aqui, taranã, faça-se uma mágica, olha eu aqui, voltei. Então, nós temos aí um tempo de 35 minutos. 35 minutos para a gente trabalhar todo esse bloco de aulas aí que a gente já conhece muito bem, né? A gente conta aí com essa parceria para poder acontecer. E aí, nesse bloco de aulas, a gente precisa, para a gente poder dar início a essa aula, a gente precisa trabalhar a nossa habilidade. Dá uma olhada no slide, qual é a habilidade dessa aula? Então, nós temos aqui que conscientizar, né, sobre a aplicação de hábitos de vida positivos para a saúde. A gente quer incentivar hábitos positivos, não são hábitos negativos, né, prof? Exato. E aí, para que isso aconteça, a gente trabalha sempre com a nossa sequência didática linda e maravilhosa aqui que você já conhece, mas a gente vai ressaltar mais um pouquinho, né? Nos primeiros momentos, aí nos 5 minutos iniciais, a gente contextualiza essa aula, a gente propõe e lança aí uma proposição, um questionamento, indagações, né? A gente vai iniciar essa nossa aula. No próximo momento aí nós temos a nossa vivência e experimentação, onde a gente vai poder trabalhar em 25 minutos a condução das atividades propostas, né? É onde o aluno vai realmente colocar em prática aquilo que ele tem aprendido, né? E no momento final, faz-se aí essa reflexão, novos questionamentos para ver se foram absorvidos, se foram aí assimilados, né, prof? Vem aqui com a gente, se foram assimilados, todas essas informações. Mas para isso, prof, a gente trabalha com 3 abordagens interessantes. Sim, nesse momento aqui a gente vai precisar utilizar as abordagens conceitual, procedimental e atitudinal e também os pilares da educação. E aí é o momento que o aluno vai aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver, aprender a ser, juntando tudo isso aí, fazendo o fechamento da aula que ele teve, conteúdo, atividade de sala. Então, o professor de educação física presencial, ele é muito importante
para que esse aluno consiga consolidar essa aprendizagem. Olha que importância, professor. Então, você imagina o quanto que o seu trabalho vai influenciar no nosso e o quanto que o nosso vai influenciar no seu. E quanto essa junção vai influenciar na vida do estudante. Perfeito, Eita, prof, aí eu fico feliz. Perfeito. Porque esse nosso aluno, ele só pode ser o quê? Protagonista da sua aprendizagem, da sua formação. Então, a gente trabalha nessa perspectiva. Beleza. Então, continua aí, abre bem esses olhos e acompanha aí a nossa aula. Então, para isso, a gente propõe aqui alguns materiais, né? Que materiais são esses, Prof. Íris? Nós temos aqui canetinhas ou hidrocor, papel cartão ou cartolina, papel colorido, papelão, régua, tesoura. Lembrando que esses materiais podem ser substituídos, adaptados, né? Dependendo aí das condições aí desse grupo escolar, desses estudantes. E a gente sempre fala aqui também de um espaço, né? Que pode ser a quadra, pode ser um espaço aberto, pode ser um cômodo, para que esse estudante consiga aplicar aí as suas atividades. E aí, o que a gente precisa nesse momento, prof? Então, é muito importante no início da aula, né, seja se ela vai ser realizada em casa ou na escola, é você organizar o espaço. Organizar o espaço, separar os materiais. O professor de educação física precisa necessariamente assistir a aula conteúdo e a aula atividade sala, porque é o momento que ele assiste a aula, ele consegue estabelecer aqueles links, fazer aquele fechamento, que foi o que a gente já disse, né? O quanto que é importante a parceria aí com o professor de educação física presencial. Então, professor, assista aí a aula conteúdo, assista a atividade sala, para que a gente consiga trabalhar a relação teoria e prática. Isso, assistir a aula conteúdo e essa aula 4.3 aí vai facilitar esse entendimento, né, prof? Exato. Então, beleza. E aí, nesse primeiro momento aí da roda inicial, nós temos que tempo, prof? É recomendado um tempo de 5 minutos, mas isso não é regra. O professor tem autonomia para fazer esse replanejamento, se for o caso. Esses 5 minutos para abordagem conceitual, e nós vamos praticamente aí atender o primeiro pilar, que é o pilar conhecer, dos pilares da educação. Maravilha, prof. E aí, nesse momento também, a gente apresenta essa relação aí, né, com essa teoria, com o que foi estudado e a prática, né? Essa aplicação no cotidiano desse estudante. Importante aqui, gente, estimular que esse estudante, ele participe dessas práticas, né? Nós ficamos muito felizes mesmo, quando recebemos aí os vídeos, né, as produções dos alunos referente às nossas aulas. Sejam lá do nosso momento do Mexa-se, seja das atividades que vão vir mais à frente, que a gente vai explicar direitinho como fazer o extra classe, né, do projeto Mexa-se, né? E em todas as nossas aulas a gente propõe algumas atividades. Então, quando tem esse retorno dessas atividades físicas envolvendo a família e os amigos, a gente fica muito feliz, tá? E a gente tem recebido muita coisa legal, muita coisa interessante. Isso. E aí, nesse momento também, pode-se fazer a proposição da questão geradora, né? Um exemplo aqui seria hábitos positivos e negativos da sua rotina e da sua família. Você concorda ou discorda com algum? Interessante que essas questões geradoras, que são questões problema, é justamente para desafiar o aluno, né? Para dar os gatilhos de aprendizagem antes de iniciar a parte de aplicação prática da aula, que é a parte procedimental. Então, é importante o professor sempre fazer questionamentos, né? Gerar problemas ali para o aluno poder solucionar. Isso, vai fazer ele pensar, né? Repensar nas atitudes, né, que ele tem. E para isso a gente propõe, né? A gente propõe aqui algumas atividades a serem realizadas. Que atividades seriam essas, prof? Atividade número 1 seria o quê? Olha, eu não sei não, mas está aparecendo aqui atrás que é alguma coisa relacionada a cartas. Vem mais para pertinho de mim, prof. É alguma coisa relacionada a cartas. Olha lá, cartas do estilo de vida e saúde. O que será isso, hein? Carta do estilo de vida e saúde é a proposta de atividade número 1. Como atividade número 2, nós temos o quê, prof?
Nós temos aí o anagrama, né, da saúde e qualidade de vida. Isso, então ele vai aprofundar um pouquinho mais. E, por último, nós temos a terceira atividade, que é construindo o pentáculo do bem-estar. A gente falou um pouco dele lá no final da aula, 4.1, e agora esse aluno vai se apropriar do conhecimento e vai construir o seu pentáculo. Perfeito. Como que vai ser tudo isso? A gente vai ver agora no slide. Dá uma olhada aí. Vamos lá. E aí, para essa hora da prática, nós entramos aí no momento da abordagem procedimental, né? Essa abordagem procedimental a gente já passou pelo conhecer e agora a gente começa a inserir aqui mais 2 verbos aqui interessantes, que são o conviver e o fazer. É hora que o aluno, que o estudante vai colocar a mão na massa. E aí, nesse momento, tem um tempo aí proposto, né? Tem um tempo proposto, aqui, aliás, um tempo proposto de 25 minutos. Né, para essa aplicação aí das atividades. E aí, como que vai ser essas cartas do estilo de vida e saúde? Então, a proposta é que esse estudante ele faça uma pesquisa prévia, tá, sobre estilo de vida e saúde. Fez a pesquisa? Beleza. Depois, ele vai fazer alguns recortes de papéis mais resistentes, como o cartão e a cartolina, num formato retangular. Aqui eu coloquei como medida de 10 por 15, né? Mas aí vai depender aí do material que o estudante tem, que ele dispõe, né? E ele vai fazer aí a proporção que ele achar melhor. Mas aqui a sugestão é de 10 por 15, tá? E pelo menos, né? No mínimo aí, umas 20 unidades. Ou seja, 20 cartões aí com esse tamanho, com esse formato. Depois, né, ele vai observar aí, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar essas cartas e nessas cartas ele vai colocar aí dicas de estilo de vida saudável. Como, por exemplo, aí ligados à alimentação, à nutrição, né, um estilo mais saudável, ao controle do peso, né, a atividade física com frequência, evitar aí substâncias que prejudicam a saúde, exercícios mentais, não fumar, realizar exames preventivos, né? Para que eles também possam aí ilustrar, né, essas cartas, eles poderão ilustrar essas cartas da maneira que ele achar mais viável. Então, ele tem as cartas aí, ele já colocou aí sugestões aí de dicas, né, de estilo de vida mais saudável, e aí ele pode ilustrar, ele pode colocar uma ilustração, uma figura, um recorte que ele quiser no fundo, ou embaixo, ou na borda, onde ele desejar. E aí nessas cartas, ele vai inserir aí, né, deverá inserir aí afirmações positivas, tá? Então, nós estamos falando das cartas do estilo de vida e saúde. E essas cartas elas vão incentivar o estilo de vida mais saudável, ok? Essa atividade ela pode ser feita, tá, em pequenos grupos, né? Pode ser feita entre os amigos ou em casa com a família também. Esse estudante de posse dessas cartas, ele pode tirar a carta, né, uma por vez, e ele pode ler em voz alta. Essa carta, ela vai levar aí a reflexões aí nesse grupo que ele está trabalhando, que ele está discussando aí sobre a carta retirada. E aí vai começar a ensinar, a atribuir, conscientizar sobre os hábitos saudáveis que devem ser cultivados, ok? A gente sempre pede para que seja esse processo de construção, ele seja registrado. E esse registro pode acontecer através de foto, de vídeo, uma ilustração, né? E esse estudante ele vai encaminhar para você, caríssimo prof, e você vai enviar para a gente, certo? Então, seria mais ou menos essa proposta aqui. Não, lembrando que nada aqui, como diz a professora Elisângela, é engessado, tá? Mas vamos supor aí que ele ilustrou uma carta, né? Com alguns personagens realizando aí alguns exercícios físicos. Vou vir aqui com você, vou vir aqui com a prof. E numa outra carta, uma dessas 20 lá, ele colocou lá sobre a hidratação. Então, ele ilustrou e ele colocou. E ele pode começar a fazer uma discussão aí com o grupo do porquê a importância de hidratar. A prof já se conscientizou que precisa beber mais água, né? Então, ela já sabe, ela tiraria essa carta,
eu tô em falta com isso aqui, eu preciso inserir aqui momentos de ingestão de água. Aí ele tirou uma outra carta sobre exercícios físicos, uma outra carta sobre dormir bem. Então ele vai ilustrar, ele vai colocar nessas cartas, né? Ele vai personalizar a maneira dele com dicas, né? Com sugestões de hábitos mais saudáveis, né, prof? Exato, ele pode fazer sugestões para ele mesmo e também para o outro, né, para a família. Você pode criar um local na sala de aula onde ele também possa trabalhar na sala de aula com esses hábitos. Pode ser uma atividade que vai durar ali um ano letivo, um semestre, um mês, né? Então você vai fazendo esse trabalho de conscientização. Pode ser na entrada da escola, na sala dos professores, para mudar hábitos também de outras pessoas, né? Isso, pode ter de uma caixinha dentro de um pote, né? E aí vai inserindo esses hábitos saudáveis e verificando o que está mudando nesse meu contexto, né? Esse estudante vai começar a perceber aí. Então, agora vamos ver a nossa segunda atividade. O que é a segunda atividade? Dá uma olhada aí com a gente. Então, como segunda atividade, nós temos aqui o anagrama. O anagrama da saúde e qualidade de vida. Nesse anagrama, o estudante também vai realizar uma pesquisa, né, uma pesquisa sobre saúde e qualidade de vida, e ele vai selecionar aí palavras ou expressões que estão presentes nessa temática. Qual é a temática, prof? A temática vai estar relacionada aí à saúde e qualidade de vida, né? Muito bem. E aí eu coloquei aqui pelo menos 20, né, que é para instigar, mas se esse estudante quiser fazer 30, ele pode? Pode. Se ele quiser fazer 50, ele pode? Pode. Ótimo, maravilha. A gente coloca 20 que é para ele trabalhar um pouquinho também, né? Estudar um pouquinho mais, buscar um pouco mais. E aí, de posse dos materiais, como caneta, tesoura, régua, papelões, papel cartão, cartolina, enfim, ele vai aí fazer recortes aí em um formato de quadrado para cada letra. Olha só, cada letra. Que irá compor a palavra ou a expressão que ele quer aí desafiar os colegas dele, certo? E aí, nesses cartões, ele vai inserir a letra que corresponde a essas palavras ou expressões da nossa temática lá em cima. Após todas as letras dessas palavras serem inseridas nesses cartões, eles podem separar aí, né, embaralhar e buscar descobrir qual é a expressão que está presente na rodada. Então, se ele quiser aqui, por exemplo, vir aqui com você, quiser fazer um envelope, vem aqui comigo, me acompanha aqui no raciocínio. Se ele quiser fazer aí um envelope, e vamos supor que lá quando ele pesquisou lá sobre saúde, qualidade de vida, ele encontrou a palavra, a expressão alimentação saudável. E ele quiser colocar essa palavra rateada, toda cortadinha, né? Cada letra dentro do envelope. E ele embaralhar em cima da mesa para que o colega, dentro de um determinado tempo, descubra qual é aquela palavra, ele pode fazer isso. Alimentação saudável, um envelope, né? Hábitos positivos pode ser outro envelope. E aí ele vai, dentro dessa pesquisa dele, ele vai tirar trechos de palavras, trechos de expressões, para que ele desafie os colegas e ele também pode ser desafiado. Então, sabe o que o professor pode estar lembrando? Que essa atividade, ela parece um pouco com a atividade que a gente trabalhou na orientação didática de estilo de vida e tecnologia. E aí você vai poder também fazer essa costura, né? Uhum. Com a orientação didática de estilo de vida e tecnologia e essa orientação agora de estilo de vida, hábitos positivos e negativos. Perfeito. E aí pode deixar um tempo, né, prof, para desafiar. Eu posso ter os meus envelopes do que eu pesquisei, você pode ter os seus. Uhum. Fica parecendo quase como se fosse uma forca, né? Que a forca tem os espacinhos e você vai chutando. É a letra A, é a letra B, mas ali no caso do anagrama eu tenho todas as letras e elas estão embaralhadas. Uhum. Se é alimentação saudável, está escrito qualquer coisa, menos alimentação saudável. Mas as letras da alimentação saudável estão lá. É importante dar dicas, né? Porque senão a pessoa vai ficar ali e nunca vai achar a palavra. Isso. Mas aí nesse contexto que os dois já estudaram, nós pesquisamos sobre saúde e qualidade de vida, a gente já sabe do que se trata, né? Então vai ser basicamente nessa jogada. Dá uma olhada no slide aí, com a gente acompanhar. Então é o seguinte, organizou, né, cada letra, e aí vence aquele que encontrar, né,
a palavra ou a expressão em menor tempo. Você pode usar aí por tempo, né? Você escolhe a maneira que achar mais viável para aplicar aí com esse teu estudante para que ele possa realizar. Então, essa atividade ela pode ser feita também em pequenos grupos, né? Pode ser feita entre os amigos, em casa, com a família. Tem diversas maneiras assim para se realizar. E pode também personalizar a maneira que quiser, certo? E aí, ao final da execução desse anagrama, ele vai produzir uma análise das impressões, né, que ele teve aí pós essa atividade. Foi difícil? Foi fácil? Né? Foram dadas boas dicas? Né? E a gente pede encarecidamente, com o coraçãozinho assim, na mão, para que você, caríssimo prof, peça para que esse estudante ele faça o registro e te encaminhe, você nos encaminhe, tá? Para a gente saber como é que ficou. Então, aqui, como que seria mais ou menos esse anagrama? Então, vamos supor que a expressão é qualidade de vida. Veja, qualidade de vida, tem essas casas aqui, cada letrinha separada, ela está aqui em cima, embaralhada. E aí ele tem um tempo, sei lá, 30 segundos, 1 minuto, para tentar descobrir qual é a expressão, qual é a palavra encaminhada, certo? Temos aqui como atividade 3, a construção do pentáculo do bem-estar. Essa construção desse pentáculo, esse estudante ele vai realizar também uma pesquisa mais a fundo. A professora Elisângela já falou lá na nossa aula que esse pentáculo ele vem lá de um grande escritor chamado Narras, né? Ele vai pesquisar, ele vai se aprofundar e ele vai construir, né? Ele pode desenhar numa cartolina, uma estrela grande de 5 pontas, e ele vai inserir, né? De cima para baixo, né? Da direita para a esquerda, respectivamente, essas expressões aqui, tá? Nutrição, né? Ou alimentação, atividade física, comportamento preventivo, relacionamento social e controle de estresse. E aí, a partir daí, ele vai ilustrar com cores cada parte dessa estrela, né? Como que ele percebe essa qualidade de vida dele. E anexo tem vai um documento para o estudante onde ele pode imprimir ou então ele pode desenhar essa estrela, né, com base nesse anexo, e aí ele vai preencher com valores de 0 a 3. Ele vai ler com atenção esse anexo e ele vai conseguir montar o seu pentáculo. Ele pode realizar sozinho, ele pode realizar em grupo, tá? E aí ele vai estar observando e refletindo aí de forma coletiva, no caso se ele estiver em família ou na escola, sobre essas possíveis mudanças de hábito, onde é que está havendo algumas falhas, tá? Essa atividade, como eu falei, pode ser feita em pequenos grupos e o registro é fundamental. Então, o pentáculo seria isso daqui, tá? Começando daqui de cima do topo para a direita e indo para a esquerda, são esses campos que ele vai inserir: alimentação, atividade física, comportamento preventivo, relacionamento social e controle do estresse. Então, ele vai preencher, ele vai pintar aqui conforme é a realidade dele, certo? Todas as pessoas às quais ele resolveu fazer esse trabalho. E aí nós chegamos no momento da roda final. Nesse momento da roda final, prof, tem um tempinho aí de 5 minutinhos para trabalhar essa abordagem atitudinal, como que o estudante percebeu as atividades, o que ele assimilou. Então, é um momento assim de reflexão, né, acerca das questões geradoras, dos hábitos, né, que ele adquiriu, que ele observou, né, hábitos negativos e positivos que estão inseridos aí no cotidiano desse estudante e o que pode ser melhorado. Importante estimular, né, esses registros, como a gente já mencionou na aula inteira, orientar ele a relatar as experiências que ele adquiriu, qual foi o aprendizado, das diversas formas, certo? Então, assim, ele pode usar a criatividade para dar esse retorno. Essas atividades, elas são flexíveis, tá? O que a gente pede encarecidamente é que se observe sempre a habilidade proposta da aula, tá? Só não fugir da habilidade, mas que pode ser adaptada à realidade do estudante conforme a necessidade, pode sim.
e os materiais que sejam acessíveis para esse nosso estudante, certo? Aqui as nossas referências. E aí eu vou entrar aqui com você, com a professora Elisângela, para que a gente chame, né, esse nosso estudante, você chama esse nosso estudante para a realização da prática. Exato. E manda o registro para a gente da atividade. A gente vai encerrar por aqui. Desejar para você uma boa aula, professor presencial. Manda o registro para a gente fica na expectativa e até a próxima. Tchau, gente. Obrigada.